Fala galera, eu desejo que todos vocês estejam bem. Esse é o canal Administração para a Vida. E como prometido, hoje eu vou dar continuidade ao tema que iniciamos, sobre os modelos de gestão, o paradigma, e vamos falar depois sobre a nova gestão pública. E hoje, especificamente, falamos na aula anterior sobre os tipos de dominações, o tipo de dominação, e hoje especificamente vamos falar sobre administração patrimonialista. Para falar sobre administração patrimonialista, nós devemos remontar um pouquinho a história, porque esse modelo de administração ele surge no Brasil realmente na colônia portuguesa, quando o rei Dom João VI ele vem para cá fugido dos exércitos de Napoleão Bonaparte em 1808 e juntamente com ele traz a máquina administrativa. O interessante é que esse modelo, nesse sistema, ele traz uma certa confusão, ele confunde as pessoas. Porque o bem do governo, o bem do rei, ele se confunde com o do particular. Por quê? Porque nesse sistema, tudo é do rei. E aí agora o que acontece? As pessoas elas começam a ter algum benefício do rei, se elas forem súditas a eles, se elas forem submissas a ele. E aí, com base nisso, o rei agora começava a dar leis, e benefícios e alguma coisa que viesse suprir a necessidade da população. Mas para isso, para ele ser benevolente, teria que a população estar com ele, submissa a ele. E com isso não havia separação entre o que era particular e o que era público. Tudo estava na mão do rei. E esse modelo, de administração, ele traz para nós consigo o quê? O que eu já falei no tipo de dominação. Ele é um exemplo clássico do tipo de dominação tradicional, que era a dominação de a família do rei, e o rei tem como que a família é tudo extensão dele, e o governo dele lá, ele está governando, governando a colônia aqui, portuguesa, que seria o Brasil, e tudo era dele. No Brasil continuou, e a gente, bom saber, não esqueça disso, nós temos ainda, na nossa administração pública brasileira, nós temos ainda todos os tipos de administração funcionando. Ainda temos a administração, essa que eu estou falando, patrimonialista agindo no nosso país. Depois eu vou explicar onde é que está ainda infiltrada a administração patrimonialista. Temos a administração burocrática e temos a pós-burocrática, que é atual agora, mas atual entre aspas, porque todas três ainda existem e subsistem no mesmo sistema de administração brasileira. Mas, continuando sobre a administração patrimonialista, o período em que mais dominou esse tipo de administração no nosso país era o período onde os votos eram o voto de cabresto. Nós tínhamos os coronéis, que dominavam as pessoas, e com isso as pessoas trabalhavam para ele, eram obrigadas a votar naquele indivíduo, naquele candidato. Pessoas dominavam a nação brasileira dentro de fraudes, havia fraude nas eleições e outras coisitas mais que algumas pessoas até mais velhas do que eu vai saber explicar para você, se você perguntar. Mas o que eu quero falar sobre esse modelo é basicamente isso. O patrimônio público se confunde com o privado. Era tudo considerado do governante. Ele tinha uma autonomia muito grande em relação a isso, ou absoluta, na verdade. Então, no modelo patrimonialista, eu quero que você lembre disso, o governante não separa o patrimônio público do privado. É tudo junto, e ele usava tudo como se fosse dele, e havia tipo uma moeda de troca, Havia uma espécie de uma moeda de troca. Se as pessoas fossem súditas ao rei, automaticamente esse rei ele seria benevolente para com eles. E atuava muito bem aquele ditado popular que diz que para os inimigos a lei, mas para os amigos tudo. Se fosse amigo do rei, teria direito a tudo, lá com base nisso aí. Não é diferente hoje, porque hoje o que acontece? Embora nós estamos hoje no modelo, numa gestão moderna, considerada uma gestão moderna, eu vou falar dela melhor lá na frente, mas dentro da nossa própria Constituição nós temos o direito de, dentro de uma empresa pública, entrar os cargos comissionados. Os ministros que são estabelecidos em STF, no STJ, a forma que entra por indicação política, por sabatina,
do Senado. Isso tudo é um modelo ainda da administração patrimonialista, né? A possibilidade da pessoa entrar num órgão público, numa empresa pública, sem o concurso público, só com cargo em comissão, isso é ainda raízes do modelo patrimonialista. Seria bom que acabasse o modelo patrimonialista nos países. Essa ideia de um presidente, ele é eleito e depois ele nomeia o presidente do Banco do Brasil, ele nomeia o presidente da Caixa Econômica, ele nomeia o presidente dos Correios. Isso é modelo patrimonialista ainda agindo no nosso país, tá ok? Então, estamos numa gestão moderna hoje, mas ainda continua as três. A administração patrimonialista ainda funciona, a burocrática também ainda funciona dentro dessa nova gestão pública que nós temos hoje. Mas continuando, a administração patrimonialista, eu quero ler para vocês aqui o que é importante, que eu quero que vocês... eu deixei aqui no meu laptop isso aqui, e eu quero que vocês não percam de vista isso aqui. Ó. A esfera pública no modelo patrimonialista se confunde com a privada. O sistema fiscal é injusto e irracional, né? A forma que era cobrada e fiscalizada as coisas era mais em favor de quem estivesse com o rei. Os amigos políticos, os parentes, era tudo dentro do modelo patrimonialista. Imperava muito o nepotismo. Hoje no Brasil, será que impera o nepotismo? Tecnicamente não, mas pode acontecer o seguinte: é ilegal, mas você não tem como provar, que é muito subjetivo. Eu sou um grande líder político no país e eu sou amigo de um grande, poderoso juiz. Presta atenção. Eu não posso empregar meu súdito, né, entre aspas, meu parente, ou seja lá quem for que eu queira, dentro da minha administração dessa forma, ilegal, o nepotismo. Mas eu posso fazer um acordo. O parente do juiz vem trabalhar para mim, eu consigo uma vaga para o parente do juiz num bom órgão público, e o juiz consegue uma boa vaga para ele lá dentro daquele órgão, lá da justiça. E assim vai. Isso é um modelo patrimonialista funcionando, infelizmente. Então, o sistema fiscal injusto e irracional, era sem leis, né? Não havia leis para que... o irracional vem disso. Não havia uma razão, não havia uma lei, não havia algo legal. Havia falta de profissionalização, e eu quero bastante atenção nisso aqui. Era escolhido para fazer parte da administração pública quem o rei bem entendesse, quem fosse amigo dele. Independente do cara ter profissão, independente do cara ser profissional para estar naquele lugar ou não, era quem assumia os cargos públicos nesse país. A tendência à corrupção e o nepotismo era muito grande, já falei isso aqui. E a racionalidade era subjetiva. Por quê? Porque até havia certo tipo de leis, né? Até havia leis imperando nesse sistema, mas era bem subjetivo, era algo bem mais voltado para o que os caras bem queriam, para que o governante bem queria. Tá certo? Continuamos ainda com partes do modelo da administração patrimonialista funcionando no nosso país, mas, de certa forma, um pouco menos tão, na verdade, sem tanta força, mas ainda existe. E nos países onde a monarquia era absoluta, né, absolutista, a partir do século XIX, como nós sabemos, foi perdendo esse absolutismo, né, na sua totalidade quase, e foi se instalando novos modelos de gestão de administração pública, tá certo? E aí a sociedade também começou a demandar alguns serviços públicos e de necessidade. E interessante que na época que mais reinava a administração patrimonialista, a única coisa que o Estado fornecia era o acesso à justiça, a proteção policial e a defesa nacional. Isso era notório e era claro que era oferecido. Mas, quero que você não perca de vista, ainda existe o modelo patrimonialista, não na sua força, sua totalidade, mas o modelo que nós temos de gestão hoje, ainda existe a parte patrimonialista funcionando nela. Dei alguns exemplos lá na frente, em outras aulas vou exemplificar, dar mais exemplos, né, para isso. Mas agora eu quero uma praticazinha. Vou ler uma questão aqui, ela vai aparecer na tela para você. E eu quero o seguinte, eu quero que você tão somente dê uma pausa na hora que você vê a questão aparecer na tela, pause o vídeo e responda se é certo ou errado, tá certo? Deixa eu ler aqui para você. O patrimonialismo normal inibe a economia racional, não apenas por sua política financeira, mas também por peculiaridades de sua administração.
entre as quais se pode citar a ausência típica de um quadro de funcionários com qualificação profissional formal. Certo ou errado? Está certo. No modelo patrimonialista, não havia, e eu quero que você se atente bem ao final, a ausência típica de um quadro de funcionários com qualificação profissional formal. No modelo patrimonialista, como eu já falei, imperava muito o nepotismo. A escolha é feita, né, até hoje, para o que nós temos nos cargos e comissões. Eu sou um político, eu quero ser candidato à presidência da República, e aí eu faço alianças com alguns partidos, né, os partidos maiores, se possíveis, e eu faço promessas. E as pessoas vêm até, os que vêm para fazer parte da minha coligação e do meu apoio, ele vem com promessas, ou exigindo alguma coisa. Olha, eu vou apoiar você, mas se você for eleito, eu quero um cargo na Caixa Econômica, eu quero ser o presidente da Caixa Econômica, eu quero ser o presidente do Banco Central do Brasil. Pronto, com isso é feitas as coligações, você vota, né, como nós votamos, e aí elege o camarada lá, e o camarada agora começa a agir dentro das promessas que ele fez. Aí coloca um cara despreparado para reger a Caixa Econômica, outro mais despreparado ainda para reger o Banco do Brasil, e aí vai. E essas instituições, elas começam a ser governadas por pessoas despreparadas, não têm qualificação profissional, não sabem nem o que é aquilo. Pega um camarada que não conhece nada de banco e coloca o cara para ser presidente do Banco Central do Brasil. E isso é o mínimo, né, do que acontece. Mas exato, no modelo patrimonialista, os funcionários que eram escolhidos para estar lá não eram qualificados, não tinham uma profissão formal muitas das vezes. Tá? Então, com isso, quero que você não perca de vista, modelo patrimonialista se confunde o público com o particular, tá certo? Isso é o cerne disso aqui. Modelo patrimonialista não havia separação entre o que era público e o que era particular. Tudo é da administração, tudo é da administração pública, do governo, tá certo? Então não perca de vista. No próximo vídeo você vai ter acesso ao próximo conteúdo, valeu? Bons estudos! E eu espero que você goste. Boa aula. Não esqueça de deixar o seu gostei. E também de adquirir a apostila que vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Um grande abraço. Lembrando que a apostila ela é em PDF, tá certo? E você vai baixar o download, tá certo? Não vai para a tua casa. Ela é baixada direto para o teu computador. Valeu? Um grande abraço. E sim, lembrando que você pode, tá certo? E não esqueça, não estude e não desista por talvez não passar agora. Volte quantas vezes precisar assistir esse vídeo, tá certo? Tire suas dúvidas, pode me fazer alguma indagação que eu lhe respondo o mais rápido possível, tá certo? Pode ter seu comentário aí que eu responderei. Se ficou alguma dúvida, vai ter meus contatos aí, o canal propriamente é um contato também. Pode entrar em contato conosco e vou tentar lhe responder da melhor forma possível, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima aula, valeu?